Olá, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Saber Direito Debate, hoje contando com a presença da professora Lucília Sanches. O curso da semana foi sobre a lei número 8.112 do Servidor Público Civil Federal. Nós vamos abordar alguns tópicos relativos à aula também, sendo que, é claro, o tema já foi aprofundado no Saber Direito, Responde durante a semana. Um aspecto que ficou já do primeiro bloco para este segundo foi com relação à aplicação da lei e a sua realidade. Então, falamos a respeito do próprio princípio da alteridade, a convivência que a professora teve com culturas diferentes em outros países, durante a infância inclusive, e a questão de você ter no dia a dia, na realidade, a aplicação da lei, que em princípio, apenas pela mera leitura do código, poderia parecer algo fácil. E nós falamos justamente que não é bem assim, né, professora? A realidade, ela acaba se impondo, às vezes, com cores bastante fortes, e isso eu tenho a impressão que é muito caracterizado também, o próprio telespectador não vai discordar, quando se trata de temas relacionados ao crime, ao direito penal, particularmente no caso do Tribunal do Júri. E a professora trabalhou na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, não é isso? Isso, eu fui estagiária concursada da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que foi uma experiência muito enriquecedora para mim, porque lá a gente, como estagiário concursado, tem a oportunidade de participar de audiência, de participar de júri, ter uma atuação mais ativa em todo o processo da defensoria. E foi muito interessante para mim, porque a minha defensora também, a defensora que eu trabalhei, a professora Marília, inclusive professora, ela dava a gente muita oportunidade. Então, eu lembro que um dia ela falou assim, olha, você hoje vai sentar do meu lado no júri e vai começar a observar. E um dia eu vou deixar você falar alguns minutos. E foi, assim, muito emocionante, porque aí eu me sentei, claro, interessada, estagiária, primeira vez, eu prestei muita atenção, anotei tudo, observei, e naquela ingenuidade, né, do estagiário, daquela emoção, eu falei, professor, olha, eu sei que hoje é a primeira vez que eu sento e que daqui a alguns dias eu vou poder falar, mas se a senhora me permitisse, eu queria falar 5 minutinhos hoje, de algumas anotações que eu fiz. E, para minha surpresa, ela estimulava muito a gente, as nossas atividades, ela permitiu. E aí eu me lembro que foi interessante, porque eles foram buscar a roupa própria do júri, chegou aquela roupa cheirando a mofo, toda poeira, tirou lá de trás, eu coloquei, e aqueles 5 minutos para mim pareceram uma eternidade, duraram mais ou menos uns 30 minutos, e dali em diante eu sempre tinha uma participação no júri, e foi assim, um marco na minha vida, na minha carreira jurídica. Foi uma experiência, assim, inigualável. Era algo que não estava marcado, totalmente inusitado? Totalmente inusitado, e eu resolvi perguntar. Eu falei, olha, a senhora pode falar? Não, fica à vontade, claro, mas eu não posso deixar de pedir para ter essa pequena participação, porque, afinal de contas, eu fiz tantas anotações e eu tinha certeza que ela ia negar. Mas, para minha surpresa, ela autorizou. E foi, assim, realmente algo inesquecível. E a partir daí, inclusive, começou a ter novas participações? E a partir daí, comecei a ter novas participações. Aqui já vale justamente um ponto que nós sempre insistimos aqui no Saber Direito, que é a respeito dessa experiência pessoal dos professores em situações como essa. Há alguma observação que possa ser feita no sentido de que, uma já foi dada, na verdade, que é justamente prestar atenção nos acontecimentos e na sua aplicação efetiva da lei. Há alguma dica que possa ser dada nesse sentido também, na hora de fazer a exposição? Eu acho que você tem que ser muito autêntico. Eu acho que isso é um ponto importante, porque uma coisa que eu acho que as pessoas pecam ao expor algum assunto é se ater muito a regras. Ah, você tem que falar com tom, você tem que olhar, tem que fazer mão. Isso tudo, claro que é muito válido, a gente não pode dispensar. Mas se você só usar isso, você acaba sendo uma montagem de si próprio, né? Você se torna um fantoche de si próprio. Eu acho que você tem que adequar todas essas regras, mas não perder a sua autenticidade, o seu jeito de ser. Se você fala de uma forma mais simples, continue sendo simples. Se você gosta de um vocabulário mais elaborado, fale no seu vocabulário mais elaborado. Porque quando você tenta mudar muito a sua realidade, a sua maneira de ser, as pessoas percebem que ali tem alguma coisa montada, que tem alguma coisa errada, e aí não flui tão bem.
você acaba se dando muita atenção para a forma e menos para o conteúdo, sendo que todas as pessoas têm uma forma de comunicação específica. Nós vivenciamos muito isso na própria televisão. Isso, exatamente. Cada um tem a sua característica, né? E se você ficar muito preocupado em se organizar de acordo com o que o de fora espera de você, de repente, você não consegue adequar a todo mundo. Então, você tem que, dentro das suas características, trazer para os outros aquela realidade que você quer expor. Agora, professora, parece que talvez seja um caso clássico, né? Ou seja, deve ter se apaixonado também pelo direito penal na própria faculdade. Com certeza. O direito penal, eu acho que é apaixonante para todo mundo que estuda, né? Aliás, eu acho que muitos vão buscar o direito a partir do direito penal, porque vê crimes famosos, debates famosos. Mas eu acho que é sempre aquela história, você namora ele na faculdade, mas casa com outro ramo do direito. E quando você forma e sai daquela realidade, a minha realidade também era defensoria pública, então nesse aspecto eu também tinha algo que eu gosto muito, que é lidar com auxílio às pessoas, aqueles que não têm necessidade, e sob esse aspecto eu aprendi a enxergar aquela pessoa que ali estava com alcunha de criminoso como uma pessoa independente. É muito interessante, mas quando você traz o direito penal para o exercício da advocacia, aí eu acho que a coisa muda bastante de figura. Então, quando eu formei e resolvi advogar, eu tive a certeza que não seria na área criminal, não seria na área penal. E por que especificamente a área do direito administrativo? Na verdade, o direito administrativo, eu falo que ele me escolheu, eu não escolhi o direito administrativo. Eu já advogava em escritório, sempre gostei de dar aula, de explicar aos estagiários, enfim, quando eu recebi o convite, falando, eu estou vendo sempre você aqui falando com os estagiários, você fez monitoria e tal, e você já deu aulas particulares, você gostaria de dar aula para um cursinho e tal? Eu falei assim, bom, gostaria, mas qual que seria a matéria? Direito administrativo. Nessa época eu estava muito estudando, mergulhada no direito administrativo, no direito constitucional, falei, eu vou aceitar. E os alunos vão decidir se eu fico ou não, porque na área jurídica, principalmente cursinho para concurso, quem escolhe você é o aluno. Por melhor que você seja, por mais dedicação que você tenha, se o aluno não te aceitar, você não tem condições de ficar. E graças a Deus, eu acho que eu peguei uma turma muito boa e muito carinhosa que me aceitaram e aí eu comecei e não parei mais. Detalhe que aí esse fato determinou já dois caminhos específicos, um com relação ao direito administrativo e outro também com relação especificamente ao magistério. Na verdade, eu sempre gostei do magistério, sempre tive em mente que eu ia exercitar o magistério, mas a gente programa a vida, então a programação da minha vida é que o magistério fosse entrar mais para frente. Só que a gente programa, mas ela nunca consegue ser programada, né? E ele acabou pulando etapas e chegou muito antes do que eu imaginava. Mas eu sempre gostei do magistério, eu já dei aulas particulares, e enfim, então ele já fazia um pouco parte da minha realidade. Essa experiência que nós falamos no primeiro bloco, de culturas diferentes, particularmente, é uma questão relacionada, inclusive, a uma área de conflito, ainda que houvesse um certo distanciamento, mas, com certeza, a guerra, quando numa região, sempre é um fantasma presente. E, além disso, o gosto pela psicologia, isso também são elementos que eles concorreram para a sua carreira já desde então, já na área do magistério especificamente? Com certeza, porque o professor, ele é um pouco de tudo, né? Principalmente professor para cursinho, preparatório para concurso, ele é um pouco professor, ele é um pouco mãe, pai, ele é um pouco psicólogo, porque os nervos estão ali à flor da pele, é um estresse, é uma cobrança muito grande. Então, eu tento sempre trazer essa minha formação, eu gosto ainda da psicologia, leio bastante coisa, para o direito e para as aulas, principalmente falando com os alunos, emitindo mensagens, conversando, tentando pacificá-los, mostrar que o caminho pode ser até prazeroso, nem sempre estressante, então eu acho que isso ajuda bastante. Essa é uma questão interessante, porque, na verdade, para quem está de fora, ou então está na expectativa de, numa determinada fase da vida, por exemplo, fazer um concurso, especificamente, eu tenho a impressão que muitas vezes se imagina que uma aula, um professor de cursinho de preparatório para concursos, será uma pessoa que irá lá, fará a sua exposição, depois irá embora sem nenhum envolvimento com os alunos, talvez um terreno um pouco árido. Não é bem assim?
Não, na verdade eu acho que depende de cada um, né? Tem isso, a gente vê o aluno reclamar, mas eu não sou assim. Eu gosto do contato pessoa, eu tenho um enorme prazer em receber o aluno, falar com o aluno, responder o e-mail do aluno, e eu fico preocupada daquele contexto, o que o aluno está vivenciando, porque eu acho que não adianta você chegar lá de uma forma fria e trazer a matéria. Sim, se você souber expor bem a matéria, isso vai funcionar. Mas quando você consegue trabalhar todo o entorno, eu acho que o aluno tem mais receptividade à sua matéria, à sua aula, e ele começa a ver aquilo de maneira diferente. É muito comum, às vezes, o aluno chegar e falar, professora, eu tenho outra ideia do direito administrativo agora, eu tenho outra ideia de aula, de concurso, e agora eu acho que isso vai funcionar para mim. Então, isso é muito prazeroso. É possível aprender com os alunos? Muito, muito demais, muito, muito. Os alunos sempre trazem para a gente, até em razão, por exemplo, de um questionamento, de alguma dúvida, eles vão mostrar para a gente onde é o ponto da matéria mais obscuro, ou eles vão, através da pergunta deles, facilitar e mostrar para a gente qual um meio mais simples de você levar aquele conhecimento a ele. E a questão da experiência de vida também. Acho que o professor aprende muito com o aluno. Existe uma outra experiência sua também que eu gostaria de abordar, que é a questão da conciliação. No caso, no primeiro juizado especial civil da comarca de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu fui conciliador também. E creio que mais ou menos na mesma época, por coincidência. E houve uma caracterização durante um determinado período que você chegava pela própria necessidade de movimentação, e você caía um pouco no fogo, né? Ou seja, no primeiro dia, uma orientação básica e você já estava sentado na frente de algumas das partes, já naquela situação normalmente tensa, e muitas vezes você pergunta, mas o que eu tenho que fazer? Você teve uma preparação muito pequena naquele momento. Na sua época também foi, especificamente no Rio de Janeiro, também foi mais ou menos assim? Não, lá no Rio, eu acho que eles têm uma preparação muito boa para o conciliador. A gente acompanha algum conciliador por um tempo, a gente é quase que um estagiário do conciliador, e depois a gente faz um curso de mais ou menos 2 meses, onde a gente não podia ter falta nenhuma. Se a gente tivesse qualquer falta, a gente não seria nomeado conciliador. E aí eu fiz esse curso, muito interessante, aborda diversos aspectos, e a gente foi para a conciliação. E hoje, ou na época que eu advogava mais no contencioso, eu observava muito isso, essa falta de preparação, que não é uma culpa do conciliador, né? Ele é jogado, como você falou, no fogo, ele é colocado ali, e que faz muita diferença. É uma coisa que eu observo muito que os conciliadores, às vezes, que não foram bem preparados fazem, é receber as partes e perguntar qual é o problema. E aí você vai trazer de forma latente para ambas as partes todo aquele conflito interno que está dentro delas e elas vão despejar um problema. Alguém está ali para conciliar, não pode nem trazer a expressão problema, palavra problema, não pode dar oportunidade para o outro falar qual que é a tese dele em relação àquele conflito. Acho que você já tem que chegar e falar assim, vamos resolver e hoje compor. Então, isso faz muita diferença. Eu acho que essa formação do conciliador que o Rio proporcionou a gente foi muito importante para conseguir enxergar essas pequenas coisas. É interessante só esclarecer que esse quadro, inclusive, ao longo do desenvolvimento do trabalho nos juizados, ele tem se desenvolvido, os cursos têm sido ministrados, mas no início havia justamente essa caracterização, que na verdade, estava se reinventando a roda pelas próprias características dos juizados especiais, havia até quem criticasse e acabou se revelando um sucesso no sentido da própria celeridade processual. Agora, professora, com relação, voltando ainda ao aspecto relacionado ao magistério propriamente dito, falávamos exatamente sobre esta proximidade que é possível se desenvolver com o aluno, inclusive na própria faculdade, isso pode acontecer também, muitos professores têm sucesso utilizando justamente dessa visualização mais privilegiada de um ponto de vista mais próximo do aluno. Nos próprios cursinhos, houve algum episódio assim dos alunos procurarem para se manifestarem, não apenas em relação ao ponto de vista do direito, mas às vezes até com questões pessoais? Ah, com certeza. Eles trazem, professor, eu separei, eu perdi meu filho, eu ganhei um filho, e aí eles tentam assim, explicar para a gente, mostrar para a gente qual que é o contexto que ele está vivendo, até para que a gente, às vezes, crie um meio mais fácil para que ele, dentro de todo aquele
turbilhão de coisas que ele está vivendo, ele consiga permanecer no curso, consiga continuar estudando e quem sabe alcançar o êxito que ele tem. Então é muito comum que ele traga essa realidade, que ele exponha a realidade dele, até na esperança, ainda que ele não fale diretamente, mas na esperança que a gente fale, olha, então nessa sua realidade você tem que fazer assim, ou você se adequa da outra maneira. Então isso é muito comum. O tema da semana foi sobre a Lei número 8.112, de 1990, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis, e um ponto que a gente sempre aborda com relação às especificidades de cada disciplina dos nossos professores convidados é com relação à assimilação pelos alunos a respeito daquela matéria. Algumas sempre são tradicionalmente mais polêmicas na própria vida da faculdade. Exemplo clássico, direito tributário. Normalmente são os bichos papões do semestre ou dos semestres quando há uma subdivisão de acordo com a grade horária de cada faculdade. No caso específico do direito administrativo, que tipo de visão normalmente o aluno chega com relação a essa matéria, inclusive considerando que há aqueles especificamente que se preparam para concursos que não são do direito e provavelmente encaram o direito administrativo como provavelmente um bicho-papão também, não é isso? O direito administrativo, de modo geral, ele não é muito difundido. Direito penal, todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece, porque sai algum caso polêmico em jornal, porque sempre tem uma discussão interessante. O direito civil, todo mundo casa, todo mundo separa, todo mundo celebra contrato. Então, as pessoas têm um pouco de conhecimento, família, civil. Mas o direito administrativo, ele é visto como algo extremamente abstrato, que não tem utilidade nenhuma, como algo distante, ou ele nem é visto. As pessoas nem têm noção que existe o direito administrativo. Claro, alguém que não tem a formação jurídica. E aqueles que têm a formação jurídica, eu acho que ainda não aprenderam a valorizar tanto o direito administrativo. Até porque na grade da faculdade são poucos períodos que a gente tem, e dependendo da sua realidade, realmente ele não é algo tão palpável. Eu conversava muito com os alunos durante a semana, inclusive tive o prazer de almoçar com eles aqui, então eu fui conversando sobre a matéria, como é que eles absorviam, como é que eles enxergavam, e eu pude perceber isso muito aqui. Aqui em Brasília, o direito administrativo é algo extremamente difundido. Ainda que você não tenha chegado a ver o direito administrativo na faculdade, você já tem extrema noção, por conta da cultura, né? Mais uma vez, voltando àquela nossa ideia inicial, a cultura de Brasília, a estrutura de Brasília, você vê a administração. Então, você consegue enxergar que o direito administrativo tem utilidade, que ele existe, que ele é muito prático, muito mais prático, às vezes, do que teórico. Então, a aceitação, a assimilação é muito maior. Em outros lugares, não. Já é, às vezes, uma cidade menor ou uma cultura um pouco diferente, as pessoas têm dificuldade até de saber aonde que ele vai se encaixar, quais as profissões que eu vou conseguir se eu souber o direito administrativo, se eu estudar o direito administrativo. Vamos aprofundar essa questão daqui a pouquinho, nós vamos para um rápido intervalo agora e na sequência nós voltamos com o nosso Saber Direito Debate que você acompanha aqui na TV Justiça. O Academia desta semana debate movimento operário e globalização. Por que a contribuição sindical compulsória persiste no Brasil? Dissertação de